Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que quer e precisa estudar matemática. Neste vídeo eu vou resolver a prova do Instituto Federal do Paraná, o IFPR. Ela foi o processo seletivo para o ano de 2019, beleza? Eu vou lendo os exercícios aparecerão aqui na tela e aqui eu já deixei um pouco adiantada a resolução e eu vou fazer todo o comentário de todas as contas que era necessário realizar para chegar na resposta correta, beleza? Então vamos lá, a primeira questão é a questão número 14. O enunciado dizia assim: a planta de um terreno retangular foi feita na escala 1:4.000 em centímetros. Se o comprimento real deste terreno mede 84 metros, então a medida em centímetros deste comprimento representada no mapa será de... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. O enunciado deu para nós o valor da escala que foi construída esse mapa, certo? 1:4.000. E aí você tem que entender como que interpreta uma escala. Significa que cada 1 centímetro no mapa corresponde 4.000 centímetros no real, na realidade. Mas o que é 4.000 centímetros? 4.000 centímetros é a mesma coisa que 40 metros, então você vai realizar uma transformação de unidade de medida. Calma aí que eu vou pegar uma caneta. Como que ficava a transformação de unidade de medida? Olha só, de centímetros para metro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir por 100. Então, nesse caso, vai voltar 2 casas e aí vai dar 40 metros. Bom, qual que é o comprimento na realidade que o enunciado deu? 84 metros. E como que você pode decompor o valor, o número 84, usando como base o 40, que é um número que nos leva até a resposta? Bom, 84 a gente pode pensar que é 40 mais 40 mais 4. 40 mais 40 é 80, 80 mais 4 dá 84. E por que eu escolhi esses números? Porque 40 metros na realidade é a mesma coisa que 1 centímetro no mapa. Então eu sei que para cá vai ter 1 centímetro no mapa. Vai precisar de mais 40 para chegar no tamanho real? Então no mapa vai precisar de mais 1 centímetro. Porém, ainda tem esse 4 para formar 84. E 4 unidades não é 10 vezes menor do que o 40 inteiros? 40 dividido por 10 não dá o número 4? Então, você pode pensar que 1 dividido por 10 também vai dar o resultado que falta ali para completar esse mapa. Então, o 1 inteiro dividido por 10 vai dar 1/10. Eu tinha errado aqui o número, então eu coloquei de novo 1/10, que é o 0,1. Isso significa que no mapa, o comprimento, que na realidade é de 84 metros, vai medir 1 mais 1 mais 0,1, vai dar 2 inteiros e 1/10, ou 2,1 centímetros, e lá nas alternativas era a alternativa B. Entendeu? Se sim, escreva nos comentários, ok? Olha só, questão número 15, dizia assim: ao resolver um problema matemático, verificou-se que todos os números irracionais compreendido entre os números 2 e 3 formam o conjunto solução desse problema. Sendo assim, temos que uma das soluções é... Volta a tela aqui comigo e vamos ver como que resolvi esse exercício. Ele diz que existe um problema e que já foi verificada a solução e foi visto que todos os números que estão entre 2 e 3, só que números de qual conjunto? Números irracionais, fazem parte da solução desse problema. E aí ele pede para você assinalar qual a alternativa correta. Vamos pensar. O 2,14 ou 2 inteiros e 14 centésimos, ele está entre 2 e 3? Sim, ele está. Mas ele é um número irracional, porque o enunciado falou que são os números irracionais que vão para a resposta. Não, 2,14 ele é um número racional. Por quê? A gente consegue montar uma fração dele. Todo número que a gente conseguir montar uma fração que represente a quantidade que ele é,
que ele também representa, vai ser um número racional. Então, nesse caso, não vai para a resposta. 4/3. A fração 4/3 é um número racional, porque toda fração é número racional. Então, nesse caso, não preciso nem analisar. E mais do que isso, ele é um número menor do que 2. Então, por dois motivos, ele não vai para a resposta. Um, porque ele é menor que 2. E outro, porque ele é um número racional. Agora, o número raiz de 2. O número raiz de 2 é um número racional. Amanda, dá outros exemplos de número racional? Sim, o π é um número irracional. O raiz de 3 é um número irracional. O raiz de 2 é. Só que ele está entre o 2 e o 3? Não. O raiz de 2 ele é 1,4 alguma coisa. Ele não vai ter um valor exato. Porque todo número irracional ele vai ter quantidades infinitas de casas decimais e a gente não consegue formar fração para ele, tá? E o número raiz de 5, ele é irracional? Sim, porque essa raiz existe, porém ela não é exata. Ela está entre 2 e 3? Está. Ai, Amanda, mas como que eu descubro se aquele número está entre 2 e 3? Pensa só, olha, raiz de 5 a gente pode até não saber quanto que é. Mas quanto que vale o raiz do 4? Raiz do 4 é 2. E quanto que é raiz de 9? Raiz de 9 é 3. E o raiz de 5? Raiz de 5 é um valor que está entre o raiz de 4 e o raiz de 9. Por isso que ele está aqui entre o 2 e o 3, que são os respectivos resultados desses radicais. Então, a resposta correta é a resposta D. Faz sentido para você essa resolução? Se você ainda tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários para eu poder te ajudar, beleza? Vamos para a próxima questão, a questão número 16. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estimou em agosto de 2016 que a densidade demográfica do estado do Paraná, cuja área mede aproximadamente 199.315 quilômetros, era de 56 habitantes por quilômetro quadrado e era o sexto estado com o maior número de moradores no Brasil. De acordo com esses dados, pode-se afirmar que o número total de habitantes no estado do Paraná em agosto de 2016 era aproximadamente... Volta a tela aqui comigo e vamos ver a resolução. Então, aqui está o exercício 16. O enunciado dá duas informações, densidade demográfica e a área do estado do Paraná. E ele vai perguntar o número de habitantes. Então, você vai ter que lembrar que densidade demográfica é uma razão especial estudada na matemática. Então, a gente estuda frações, a gente estuda razão e depois proporção e assim por diante. E aí, existem algumas razões especiais, entre elas a densidade demográfica, a densidade que vocês depois estudam em química, a velocidade, que é mais uma razão especial que também dá para estudar em matemática, e que a gente tinha visto lá no primeiro exercício da prova, a escala. Então, se você vai se preparar para essa prova, revisa as razões especiais na matemática. Então, tem que lembrar que densidade demográfica é a razão, a relação entre o número de habitantes pela medida da área. Bom, então você só vai substituir nessa razão a densidade demográfica 56, que o enunciado deu. Vou chamar de x o número de habitantes que ele perguntou e vou substituir o valor da área que ele deu. E aí só vou multiplicar em cruz e já vai dar direto o número que está lá nas alternativas. Mas você pode me perguntar, Amanda, tem algum jeito de tentar facilitar a resolução desse exercício? E eu digo sim, é possível. Por quê? Como no enunciado ele dá margem para aproximação, ele usa a palavra aproximadamente, significa que você poderia aproximar esse valor da área. Bom, 199 mil eu posso aproximar para quanto? Para 200 mil. E multiplicando é mais fácil multiplicar 200 mil por 56 do que esse outro número por 56. E aí, olha só, você só faz 2 vezes 56, que é 112, e completa com o restante dos zeros. E aí você também observaria nas alternativas qual é aquela que está mais próxima desse resultado. E também é a alternativa A, então você não
perderia a resposta do exercício. Beleza? Esse foi o exercício 16 e a gente vai para o próximo exercício, o exercício 17, que dizia assim: um caminhão demorou 3 horas a uma velocidade média de 40 km por hora para se deslocar da cidade A para a cidade B. Sabendo que o trajeto de retorno da cidade B para a cidade A tem a mesma distância, calcule a velocidade média que o caminhão deve manter para que o tempo de retorno seja de 2 horas. Então, olha só, volta aqui no exercício. Ele disse que o caminhão demorou 3 horas e que ele foi a uma velocidade de 40 km por hora. Lembra que eu acabei de falar a razão especial na matemática? Velocidade é a razão entre quem? Entre a distância e o tempo. Bom, ele falou que o caminhão foi de uma cidade A para uma cidade B e que o trajeto de volta da cidade B para a cidade A é a mesma medida, tem o mesmo tamanho. Ou seja, eu não sei qual é essa distância, eu vou chamar de D. Significa que se ele foi a 40 e demorou 3 horas, essa distância multiplicando em cruz vai ser de 120 quilômetros. Muita atenção nas unidades de medida, ok? Porque aqui o tempo está em horas, aqui a velocidade está em quilômetros por hora e significa que você não vai precisar fazer nenhuma transformação de unidades de medida. Bom, depois a velocidade, ele quer que a gente determine para que nessa mesma distância que é de 120 quilômetros aconteça em 2 horas. Ele falou, olha, para voltar tem que voltar em 2 horas, então é só dividir 120 por 2 que vai dar 60 km por hora e para nós essa era a alternativa C, beleza? Vamos para o próximo exercício, o exercício número 18. Uma família, ao utilizar um aquecedor elétrico 3 horas por dia durante 15 dias, consumiu 135 kWh de energia. Sabendo que o valor de 1 kWh é 90 centavos, o custo para essa família, se este mesmo aquecedor for usado 50 minutos por dia durante 30 dias, será, olha só, volta aqui. Eu vou anotar todas as informações do enunciado. E isso não é só porque eu adiantei para a gente ganhar tempo no vídeo. Em qualquer prova que eu realizo, seja hoje essa prova, daqui 1 mês, daqui 6 meses, ou todas que eu fazia desde, sei lá, na minha época era 7ª série, 8ª série, que hoje a gente fala 7º ano, 8º ano, eu anotava as informações dadas no enunciado. E isso é uma técnica para você resolver problemas. É importante você montar a sua maneira de resolver. Então, tira do enunciado as informações dadas e organize de uma forma que faça sentido para você. Porque se você deixa os números só lá no enunciado, eles podem se perder. Você pode perder alguma informação importante para a resposta. Então, eu organizei aqui. Cada 1 kWh custa 90 centavos e que essa família usou 3 horas por dia durante 15 dias e isso deu um gasto de 135 kWh. Ah, beleza. O que isso significa? Que para chegar nessa medida, 135 kWh, ele demorou 45 horas. Bom, então aí eu vou usar as outras informações que o enunciado deu. Ele está perguntando, e se usar durante 50 minutos durante 30 dias? Bom, fazendo 50 vezes 30 vai dar um total de 1.500 minutos. Poxa, mas aqui eu estou em minutos e aqui eu estou em horas. Lembra que lá no exercício da velocidade eu falei, atenção às unidades de medidas? Lá naquele outro exercício não precisava transformar. Aqui a gente vai precisar. Eu vou ter que ou levar a hora para minuto ou o minuto voltar para hora. Então eu vou pegar essa medida que está em minutos, dividir por 60 e vou chegar em hora. Eu posso simplificar esse zero com esse zero? Posso. Divido 150 por 6, que é mais fácil que dividir 1.500 por 60. E isso vai dar para nós 25 horas. E aqui eu vou montar uma regra de 3. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, então quanto maior for o consumo em horas, maior vai ser a quantidade de quilowatt-hora consumido. Então aqui a multiplicação pode ser em cruz, 45 vezes x é igual a 25 vezes 135. E o 45 que multiplica o x, depois passa
dividindo. E se você quiser, você pode simplificar o 45 com 25? Pode. Os dois dá para simplificar por 5. Aqui ficaria 5 e aqui ficaria 9. Ou, posso simplificar o 45 com 135? Também posso. Porque 135 é 3 vezes 45. 3 vezes o 25 vai dar 75 kWh. Mas essa não é a resposta final do exercício, porque ele quer saber quanto isso ia custar. Então, bastava fazer 75 vezes 90 centavos, que vai dar R$ 67,50, que lá nas alternativas era a alternativa C. Entendeu? Tá fazendo sentido para você? Então escreve nos comentários. Se ficar alguma dúvida também pode me perguntar, beleza? Vamos para a próxima questão, a questão número 19. Com 1 tonelada de cana-de-açúcar, pode-se produzir 88 litros de etanol. Dessa forma, a quantidade em quilogramas de cana-de-açúcar necessária para se produzir 5 litros de etanol é um número que pertence ao conjunto dos números. Então, vamos lá, presta atenção, olha aqui na resolução. Organizei as informações do enunciado. Ele falou que 1 tonelada de cana dá para produzir 88 litros de etanol. E aí eu já vou pensar que 1 tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilogramas, beleza? Bom, e por que eu estou fazendo isso? Porque ele diz, né, lá no enunciado, dessa forma, a quantidade em quilogramas. Por isso que eu fiz essa transformação. E ele pergunta, para produzir 5 litros de etanol, quantos quilogramas de cana é necessário? Então, vamos pensar, menos litros de etanol vai ser menos quantidade de massa de cana, ok? Em quilogramas. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Por isso que a gente pode fazer a multiplicação em cruz. Ficaria 1.000 está para x, assim como 88 está para 5, porque são grandezas diretamente proporcionais. Se fossem inversamente proporcionais, aí a gente teria que inverter uma das frações ou então fazer a multiplicação direta e reta. Beleza? Bom, então x vezes 88 é igual a 1.000 vezes 5. 1.000 vezes 5 dá 5.000. 88 passa dividindo. Ai, Amanda, mas acho muito difícil fazer 5.000 dividido por 88. Não deveria, mas se você sentir dificuldade, você pode simplificar a fração, porque você vai encontrar uma outra fração equivalente com o mesmo quociente, com o mesmo resultado. Então, dividindo por 2, o numerador dá 2.500 e por 2 o denominador vai dar 44. E atenção, que quando você vai simplificar, você tem que simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo número. 2.500 dividido por 2 e 44 dividido por 2 vai dar 2.150 dividido por 22. Ah, vejo que ainda dá para simplificar mais uma vez, então simplifica, vai dar 625 dividido por 11. E aí é bem mais fácil fazer essa divisão do que essa daqui, então aproveite. 5 vezes 11 vai dar 55, para 62 dá 7, desce o 5. 6 vezes 11 dá 66, para chegar no 75 é 9. Então, terminamos a divisão das partes inteiras. E aí, por isso, a gente põe a vírgula para continuar as partes decimais. Então, 9 inteiras é a mesma coisa que 90 décimos. Então, 8 vezes 11 dá 88, para chegar no 92. Coloco um 0, que aí eu vou para a parte centesimal, continuo a divisão e vejo que aqui vai chegar numa dízima periódica. Bom, então aqui o valor do x vai ser igual a 56,81, vai, aproximadamente. Ele pergunta, pertence a qual conjunto? Esse número, ele tem lá nas alternativas, conjunto dos números racionais ou irracionais. Esse é um número racional, por quê? Porque ele veio de uma fração. E todo número que vem de uma fração, ele é um número racional, beleza? Isso daqui é bom para você lembrar de estudar os conjuntos numéricos, entender qual é a característica de um número natural, de um número inteiro, de um número racional, irracional e o número real, beleza? Então, se você quiser fazer uma revisão dos conjuntos numéricos, essa é a orientação. E aí, com isso, a gente vai excluir a alternativa A e a alternativa B, vai sobrar só a C e a D.
A alternativa C fala que são os racionais menores que 50, não é o caso, por isso a resposta correta é a alternativa D, que diz que são os números racionais maiores que 50, beleza? Vamos para o próximo exercício, exercício 20. Uma fábrica de chocolate produz dois tipos de chocolates, o Basic e o Power. A embalagem de 80 gramas do Power é vendida a R$17 e 1 kg do Basic é vendido a R$140. Um amante de chocolate comprou os dois tipos de chocolates gastando R$ 123,60. Sabendo que ele comprou duas embalagens de 80 gramas do chocolate Power, assinale a alternativa que apresenta a quantidade em gramas do chocolate Basic comprada por ele. Então, olha só como que eu fiz a resolução desse exercício. Primeira coisa, preste atenção, eu anoto a informação do enunciado. Você que está em casa, está assistindo, pode pensar que na hora que você for resolver, você vai resolver também assistindo, quero dizer, só olhando. Não é só olhando, tem que pegar no lápis, tem que pegar na caneta, tem que organizar as informações de uma maneira que faça sentido para você, ok? Para mim, foi assim que eu organizei, que fez sentido. Tem dois tipos de chocolate, o Power e o Basic. O Power é vendido nessas embalagens de 80 gramas e custa R$17. O Basic em embalagem de 1 kg e custa R$140, beleza? Ele disse no enunciado que comprou duas embalagens do Power e que pagou R$17 em cada uma delas e que o gasto total, juntando com o que ele comprou do Basic, que eu não sei, é uma quantidade que eu chamei de X, vai dar R$123,60. 2 vezes 17 dá 34, passo para lá subtraindo para o segundo membro, a subtração vai dar R$ 89,60. O que isso significa? Vou montar uma regra de 3. Se fosse 1 quilo, custaria R$140. Mas quanto que vai ser, quanto em gramas, para esse valor de R$ 89,60? Bom, vou multiplicar em cruz, lembrando que 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas, e multiplicando em cruz, o resultado vai dar 640 gramas. Ah, Amanda, como que chegou aqui nos 640 gramas? Veja bem, 1000 vezes 89,60 é 89.600. Aqui eu simplifiquei um zero do numerador com zero do denominador. E fazendo a divisão, 89 dividido por 14 é 6, sobra 5. Desce o 6, 56 dividido por 4 é 4 e não sobra nada, desce o 0, vem o 0. Por isso que dá 640 gramas e a resposta correta é a alternativa B, beleza? Vamos para a próxima questão, é a questão 21 e a prova termina na questão 22, então já está acabando. Na questão 21, ele dizia assim: na Copa do Mundo de Futebol de 2018, realizada na Rússia, sabe-se que no estádio, vamos começar de novo. Na questão 21, ele dizia assim: na Copa do Mundo de Futebol de 2018, realizado na Rússia, sabe-se que no estádio Luzhniki houve 6 partidas com uma média de público de 78.011 pessoas. Já na Arena Rostov houve 5 partidas com uma média de público de 43.472 pessoas. É correto afirmar que o total de pagantes nesses dois estádios foi de... Então, olha só como era fácil esse exercício. Apesar de ele ter utilizado a palavra média no enunciado, você não precisava calcular a média, ela já foi calculada. Você só precisava encontrar o total de pessoas que foi assistir todas as partidas em cada um desses dois estádios, e aí era só fazer a multiplicação. 6 vezes essa quantidade, que foi o número de partidas com a média do número de pessoas, deu 468.066 pessoas nesse estádio. No outro estádio era só multiplicar por 5, 217.000 pessoas, 360, e fazer a soma, que aí já ia dar a resposta final,
685.426 pessoas, que era a alternativa D. E aí a gente vai para a última questão, a questão número 22. De acordo com uma pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico Vigitel, entre 2006 e 2007, o percentual de homens de Curitiba que apresentaram diagnóstico médico de diabetes passou de 4,8% para 7,4%, e das mulheres cresceu 40% no mesmo período. É correto afirmar que o percentual de homens de Curitiba com o diagnóstico de diabetes aumentou nesse período aproximadamente. Olha só, pessoal, como que eu resolvi esse exercício. Ele está perguntando só dos homens e aí, então eu não vou precisar levar em consideração o número de mulheres, não vai alterar a resposta dos homens, então eu só anotei o dos homens. Passou de 4,8 para 7,4. Beleza. O que isso significa? Aumentou quantos por cento? Fazendo a subtração, vai dar que aumentou 2,6%. Mas o que significa esse 2,6% de aumento? Bom, a parte boa é que não tinha 2,6% nas alternativas, mas tinha o 26 e tinha o 20,4. Então, né, o pessoal podia ter alguma dificuldade nisso. Mas, pense, quanto que é 4,8 dividido por 2? É 2,4. O que é o dividir por 2? Eu tenho um inteiro. Quando eu divido ele em duas partes, eu vou ter 50% e 50%. Quando eu fiz isso daqui, 4,8 dividido em duas partes, eu entendo que 50% daquele valor era 2,4. Se aumentou 2,6, 2,6 não é um pouquinho maior que 2,4? Então significa que aumenta um pouquinho mais que 50%. E olhei nas alternativas. A alternativa que era um pouquinho mais que 50% era a alternativa A, 54,1%. Beleza, pessoal? Gostou da resolução da prova? Fez sentido os números que eu utilizei, a maneira como eu resolvi? Se sim, deixa nos comentários o que você achou. Se você gostou mesmo e quer fazer esse vídeo chegar a outras pessoas, então deixe o seu like, se possível também compartilhe nas redes sociais e conte comigo para você continuar estudando para outras provas e sempre com matemática, lógico. Então, se você quiser, se cadastra no meu site www.amandaverardo.com.br, deixe o seu e-mail e o seu número de WhatsApp. Lembrando, tem que colocar o código diário para receber mais informações e para a gente ter uma comunicação mais rápida e mais eficaz e eu poder te ajudar mais e melhor no que você precisa em matemática. Beleza, pessoal? Se quiser, você pode entrar lá no meu Facebook, na minha página, facebook.com/Prof. Amanda Verardo e curtir a página para ficar sempre sabendo das novidades. Lá no Instagram, se você quiser me seguir, eu também faço postagens sempre, @Amanda Verardo, ou no YouTube, youtube.com/Amanda Verardo. Beleza, pessoal? Foi muito bom ter a sua atenção até aqui. Muito obrigada! Tchau!